Faleceu. Boa tarde, aqui é o Jornal Faleceu. A crise da Grécia vem afetando muito mais do que economicamente o país, vem afetando socialmente. Com isso, os gastos foram gerados muito mais do que eles poderiam pagar. Só que os salários dos funcionários aumentou. Só que o governo não conseguia pagar tudo isso porque foi gerando um vazio dentro do cofre público. Com isso foi gerada uma vulnerabilidade econômica no país, gerando a crise em 2008. A dívida do país chegou a 142% do valor do PIB. Isso é muito mais do que o aceitável para poder fazer parte do euro. Em 2010, o país recebeu um primeiro pacote de ajuda de países europeus e do FMI no valor de 110 bilhões de euros ao longo de 3 anos. Em contrapartida, o governo aprovou um plano de rigor fiscal que aumentava os impostos no combustível, no álcool, no tabaco e também reduziu o salário do setor público. Apesar da ajuda, a Grécia continuou com problemas. Em 2011, foi aprovado o segundo pacote de ajuda entre União Europeia, FMI e setor privado. O setor privado contribuiu com valores estimados a 30 bilhões de euros e um programa de recomprar dívidas chegando a 50 bilhões de euros. Vamos agora com o repórter Gabriel. Prosseguindo com o que a nossa repórter falou, em outubro do mesmo ano, os líderes da zona do euro conseguiram um acordo com os bancos credores que diminuíam a dívida da Grécia em 50%, algo em torno de 100 bilhões de euros. No mesmo mês, o país enfrentou violentos protestos. A população estava revoltada com um novo plano de cortes, demissões de funcionários, diminuição de salários no setor privado, aumento de impostos, pré-requisito estabelecido pelo FMI e pela União Europeia para liberar 8 bilhões de euros para a Grécia. Não é mesmo, Aline? Isso mesmo, até muitos servidores públicos acreditam que a crise foi criada por forças externas, como especuladores internacionais e banqueiros da Europa Central. Os dois maiores sindicatos do país classificam as medidas como antipopular e bárbaras. Em 1º de novembro, o primeiro-ministro da Grécia provocou uma enorme turbulência na zona do euro. Assim, ele teve que criar um novo pacote de ajuda para a União Europeia e perguntar para os seus eleitores se eles queriam votar nele ou não. E o que era esperado disso, Victor? A expectativa do Premier era que o plebiscito validasse as medidas necessárias para receber a ajuda financeira. No entanto, uma pesquisa mostra que 60% do povo grego considera a cúpula dos líderes europeus, esses que aprovaram o recebimento da ajuda de 130 bilhões de euros, como negativa ou provavelmente negativa. O que você tem a dizer sobre isso, Júlia? Bom, fica claro que a convocação desse plebiscito não foi bem aceita tanto pela oposição quanto pelos membros do partido do primeiro-ministro. Isso acabou acarretando um enfraquecimento do governo e fez com que o primeiro-ministro se retirasse do cargo e Lucas Papademos assumisse. Como a Grécia é um país da zona do euro, outros países pediram para a Grécia tentar quitar essa dívida que eles têm, só que eles não tinham como no momento, então eles fizeram uma declaração moratória. Isso significaria deixar de pagar as dívidas maiores e os outros países deveriam aceitar eles pagarem dívidas menores com baixo preço de cobrança e juros. O que isso traria para a Grécia, Tarek? Bom, no caso da Grécia, isso traria enormes dificuldades, porque as taxas de juros têm sido mantidas baixas pelos países da zona do euro por conta da presunção do Banco Central Europeu e da União Europeia, os quais proveriam assistência a esses países para evitar justamente calotes. Uma moratória grega, além de estimular países como Irlanda e Portugal a fazerem o mesmo, significaria um aumento de custos para a tomada de empréstimos pelos países menores da União Europeia, sendo que eles já têm problemas para manter os pagamentos em dia. Se Irlanda e Portugal seguissem o caminho do calote, os bancos que lhes emprestam dinheiro seriam afetados, o que levaria a demanda por fundos do Banco Central Europeu. Um calote grego pode fazer com que os investidores questionem se Irlanda e Portugal não seguirão o mesmo caminho. Porém, o problema real tem foco na Espanha, que só tem conseguido obter dinheiro no mercado a custos crescentes. A economia da Espanha equivale à soma das 3 economias da Irlanda, Grécia e Portugal. Seria muito difícil para a União Europeia estruturar, caso seja necessário, uma economia de um país dessa dimensão. Para mais informações, fique ligado no jornal. Faleceu. Obrigado pela audiência. Faleceu, jornal melhor que tem. Em outubro do mesmo ano, o quê? O problema da Grécia ser acabado. Você corta essa parte. Era esse? Pera, vai. Peraí. Isso seria... Pera. Ah, tá bom.
sovaco ali no fundo tá muito bom, na moral. Desculpa. Esse dedinho. Tarek. Os gastos de dinheiro seriam afetados.